Fátima Iria Monteiro é corretora de moeda digital. Ela vai falar sobre o dinheiro do futuro, as criptomoedas. Olá, Fátima. Oi, como vai? Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Imagina, à vontade. As criptomoedas, as moedas digitais, são mesmo a moeda do futuro? Na minha opinião, elas são sim, por várias razões. A primeira razão que eu poderia te enumerar é que a maioria das pessoas está cansada de lidar com bancos, enquanto o banco, uma instituição que detém a centralização da moeda. Então, o que acontece? Tudo que eu vou fazer hoje, eu dependo do banco. Se eu vou passar um cheque, o cheque tem que passar pelo banco, para o banco ver se eu tenho fundo tal e fazer o pagamento. E cada cheque que eu dou, eu tenho uma taxa. Eu vou enviar um dinheiro para você, um DOC, um TED, eu pago uma taxa. Se eu tenho parentes que moram no Japão, por exemplo, se eu quiser enviar um dinheiro para eles, eu pago uma taxa altíssima e demora uma semana para chegar. Fora os juros do cartão de crédito, abusivos, Isso né? a gente nem comenta, né? Isso a gente nem comenta. Então, o que acontece? As moedas digitais foram criadas para, primeiro, facilitar transações entre pessoas e aumentar a velocidade dessas transações e diminuir a taxa dessas transações. Com o tempo, acredita-se que essas transações vão ficar cada vez mais rápidas e cada vez mais baratas. Elas surgiram, as moedas digitais, em 2008, oficialmente? Eu vou chamar de oficialmente entre aspas, tá? Elas surgiram através de uma pessoa, que eu também vou chamar entre aspas, chamada Satoshi Nakamoto. Por que entre aspas? Ninguém sabe até hoje quem é o Satoshi Nakamoto. Se ele é um japonês, se ele é uma pessoa, uma mulher, um grupo de pessoas, um grupo de professores, ninguém sabe quem ele é. E ele descreveu um sistema de criação de moeda digital onde as transações poderiam ser feitas no sistema P2P, que é peer-to-peer, de ponto a ponto, entre duas pessoas, sem a intermediação de uma instituição financeira, quer fosse ela um banco, uma financeira mesmo, o que fosse. Então, ele introduziu essa ideia e criou o blockchain, que é o sistema através do qual essas moedas são geradas e transferidas de um ponto para outro ponto, né? De uma pessoa para outra pessoa. Sem uma intermediação. Sem nenhuma intermediação. E essa é a parte que assusta muito as pessoas mais tradicionalistas, né? Porque o banco, se eu fizer uma transação errada, ao invés de mandar para Cris com H, eu mandei para Cris sem H, né? Então, o banco pode tentar ir resolver o problema. Pode demorar um pouquinho, ter algum custo, mas ele resolve. A transação através do blockchain, não. Se o blockchain é uma rede onde as transações são feitas através de carteiras alfanuméricas. Essas carteiras, elas têm letra maiúscula, letra minúscula e número. Se eu puser um C maiúsculo no lugar de um C minúsculo, o dinheiro vai para outra pessoa. Então, eu não tenho ninguém para me ajudar caso eu cometa um erro. Essa é a parte assustadora do blockchain. Se eu cometer um erro, não tem como desfazer. Até que ponto isso é seguro, por exemplo? Dá para hackear essa carteira? O blockchain, ele nunca foi hackeado. O blockchain mesmo, o sistema através do qual a moeda é criada, ele nunca foi hackeado. Ele tem uma segurança, até hoje, 100%. O que foi hackeado até hoje foram algumas exchanges. Eu poderia citar aqui Poloniex, por exemplo, que é uma das maiores exchanges do mundo. Já foi hackeada e já teve problemas de bitcoins e outras moedas serem roubadas da exchange, mas não do blockchain. Como é uma moeda virtual? Quer dizer, a gente ouve falar em mineração, tenho que minerar a moeda, são vários computadores ligados ao mesmo tempo, há uma demanda de consumo de energia disso. Como é que eu compro uma moeda virtual, uma moeda digital? Tá, então eu acho que primeiro a gente tem que dar uma viajadinha no tempo aí e ir lá para trás, para 2008. O Bitcoin, que é a mãe das moedas digitais, que é a mais antiga e é a mais valiosa, trocando aí um paralelo com as nossas moedas fiduciárias, a gente diria que é o dólar das moedas digitais. Existem mais de 1000, né? Existem mais de 1000 moedas digitais em operação e ou em desenvolvimento.
né? Existem moedas digitais para fins específicos, inclusive, para fins de ciência, para fins imobiliários, as mais variadas. Podem ser criadas moedas para qualquer finalidade? Para qualquer finalidade. Se eu quiser criar uma moeda digital para jornais, para fins de comunicação, eu posso criar. E essa moeda vai ser utilizada somente nesse nicho. São chamadas moedas de nicho. Tá? Então, vamos lá. Quando essas moedas digitais elas foram criadas através do blockchain, o que é blockchain? Block é bloco, chain é cadeia, é uma cadeia de blocos. Cada bloco é um computador individual. Quando uma transação é feita, a Fátima vai mandar dinheiro para a Cris. Então, eu mando através da minha carteira digital para a tua carteira digital. Então, eu faço essa transação. Para que essa transação seja validada, né, seja aceita como válida, antes dela sair da minha carteira e entrar na sua, essa transação passa por pelo menos 4 ou 5 computadores ligados em sincronia e em sincronicidade de tempo entre esses blocos, e meia dúzia desses blocos vão validar. Vão dizer, essa carteira tem dinheiro, essa carteira vai receber o dinheiro. Então, valida, né? E em alguns minutos, 20, 30 minutos no máximo, o dinheiro, o Bitcoin ou a moeda digital que nós estejamos falando, sai da minha carteira e entra na sua. Sem a interferência de nenhum banco, de nenhuma instituição financeira. Não é uma coisa exatamente muito intuitiva. Ela é... Como é que eu posso dizer? Não é para a pessoa que acha que bacana, então eu vou investir em Bitcoin e vou ficar milionário porque eu escutei falar que vale uma fortuna e tal. Até tem que desmistificar um pouco essa hora do dinheiro especulativo, né? Muita gente diz que uma moeda virtual é uma operação especulativa ou uma transação ilegal. Não, ela não é ilegal. Só ela não tem regulamentação ainda pelos órgãos competentes. Apesar de existir uma associação brasileira de criptomoedas, né, criada agora recentemente, em abril, né? Isso, e assim, como é que eu posso dizer? Existem instituições que são casas de câmbio, que são exchanges no mundo inteiro, e a Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, é uma das entidades que é responsável pela regulação dessa moeda digital. Já há mais de um ano, vários pedidos de regulação foram feitos e foram negados, porque eles pedem mais tempo para entender. A moeda digital é tudo menos intuitiva, né? Porque você fala, poxa, um algoritmo matemático composto por 34 dígitos, é meio complicado, né? Para usar a gíria é meio punk, essa coisa, né? Mas é um valor, ela será utilizada, na minha concepção e na minha crença, ela será utilizada muito em breve como transferência de valor entre as pessoas, de forma rápida, de forma barata e de forma totalmente descentralizada. Descentralizada não quer dizer ilegal. Mas ela é um risco, é bom deixar claro que existe o risco. Eu posso investir hoje R$100 numa moeda, amanhã ela está valendo R$1.000 ou R$5.000 ou nada. Ou nada. Não é? Ou nada. Eu dei um exemplo numa conversa que nós tivemos anteriormente, que em janeiro do ano passado, de 2017, essa moeda valia cerca de $1.500. Em 17 de dezembro de 2017, ela valia $19.700. Hoje, na hora que eu saí de casa para vir para cá, estava valendo $6.200. Nada valoriza desta forma, né, no mercado financeiro. Então, mas não é questão de valorizar ou desvalorizar, é a lei básica de exchanges, de corretagem, é oferta e demanda. Quanto mais gente procura, o preço sobe. Quanto mais gente quer vender, o preço desce. Então, a pessoa fala assim, puxa, mas por que valia tanto e, de repente, em janeiro desse ano, de 2018, estava valendo $5.000, se em dezembro valia 19.000? Porque muita gente comprou a 2.000. Se comporta diferentemente dos outros ativos, né? Exatamente, é totalmente intangível. Não é um dinheiro que você dobra e põe no bolso da calça.
Como é que eu compro uma moeda virtual? Como é que eu chego lá? Eu faço uma interface com um corretor, eu posso comprar diretamente através de um site, como que é isso? Então, existem corretores independentes, como é o meu caso, e existem as corretoras, que existem várias, né, no Brasil. Como é que eu posso dizer? Existem várias corretoras no mundo e várias corretoras no Brasil. Inclusive, agora, dia 18, vai ser lançada uma corretora brasileira, uma exchange brasileira, chamada CoinTrade. O que acontece? Você vai pegar a sua moeda fiduciária. O que é a moeda fiduciária? No Brasil é o real, dólar, o que seja, e vai comprar bitcoins nas exchanges, nas corretoras, né? E a partir de você ter esse bitcoin, você compra as outras moedas. Existem mais de 1000 moedas digitais. Então, a Bitcoin sendo a moeda digital principal, ela quem vai fazer a interface entre a moeda fiduciária e a outra. Você não consegue comprar com real um Ethereum, por exemplo, ou um Bitcoin Cash, ou um Zcash, ou um Polymath, que são, isso daí é nome de, não é inseticida não, isso é nome de moeda digital. Então, você primeiro tem que ir para o Bitcoin para depois ir para as outras. Uhum. E aí como que eu posso comprar efetivamente? Você transfere do seu banco, que é o único formato que se tem dinheiro, né, para transferência por enquanto. Você vai transferir do banco para a exchange. Exemplo, R$1.000, tá? Transfiro para a exchange. A exchange vai transformar esses R$1.000 em bitcoins na taxa daquele minuto. Ai, puxa vida! Não é do dia, é do Não, minuto. é do minuto. Do minuto. As exchanges você pode pegar gráficos e ver gráficos de dia, de hora, de minuto, de 15 minutos. Então, de acordo com a cotação daquele minuto, você vai transformar os seus R$1.000 em Bitcoin. Eu posso comprar uma cesta de criptomoedas, por exemplo? Pode, você compra R$1.000 em Bitcoins e a partir daí você compra, sei lá, você divide isso em 5 de 200, deixa R$200 em Bitcoin, 200 você compra em Ethereum, ó, fica a dica. Outros 200 você compra em Dash, ou você compra em Bitcoin Cash, ou em Smart Cash, pô. Fica a dica. Eu não tenho um mínimo para investimento desse tipo, né? Eu posso começar com R$100. Pode, eu acho que inclusive R$100 é o mínimo, porque a transação tem um custo, né? E além de um custo, a gente tem que sempre pensar naqueles computadores do blockchain. Esses blocks do blockchain são os computadores. Então, o que acontece? Se ele tem uma transação de R$100 e uma transação de R$5.000, ele vai primeiro validar a transação de R$5.000, porque esses computadores, eles são remunerados a partir das transações que eles validam. Senão eles vão ganhar o quê com isso? Gasta uma energia elétrica absurda. Grande. Tem que ficar lá validando, aquilo é trabalho. Então eles são remunerados, comissionados, a partir da validação dessas negociações. Então, é claro, entre uma validação de uma transação de $5.000 e uma de R$100, ele vai preferir. Sim. E aí a sua vai ficando para trás. Né? Vai demorar talvez mais tempo do que as outras demorariam. E eu posso resgatar esse dinheiro a hora que eu quiser? A hora que você quiser. Eu investi 100 e ganhei 5.000. Eu posso resgatar, por exemplo, 4.000 e deixar R$1.000? Pode. Aí é uma questão de, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter calma para poder negociar. Porque na hora, se você vai com muita sede ao pote, você fala, eu pus R$100. Nossa, está valendo 200. Nossa, está valendo 250, porque você está acompanhando na tela do seu computador. Isso. A cada minuto. Isso. Então você vê aquela barrinha subindo, descendo. Nossa, 230, eu vou deixar mais um pouquinho que vai ficar 240. Nossa, 250, eu vou deixar mais um pouquinho que vai valer 300. De repente cai para 90. Assim. E não tem como dizer, mas o que eu queria, já foi. Acabou. É um investimento de alto risco. Altíssimo risco. Altíssimo risco. Então, da mesma forma que a pessoa, vou usar o exemplo do ano passado novamente, valia $1.900 em fevereiro de 2017, $19.700 em dezembro de 2017 e $5.000 em janeiro de 2017. Então, quem comprou a 19, amargou,
um grande prejuízo. E quem comprou a 1.000 e vendeu a 19 ficou rico. Há um limite para esse investimento, quer dizer, 2.140 é o prazo máximo para serem decifradas todas as moedas, é isso? Isso, são 21 milhões de bitcoins. Quando esse Satoshi Nakamoto, ele criou o Bitcoin, ele criou num formato que a cada 4 anos a dificuldade de resolução dos problemas matemáticos impostos pelo blockchain duplicariam de dificuldade. Então, se hoje eu demoro meia hora, exemplo, para resolver um problema matemático dentro da blockchain, daqui a 4 anos eu vou demorar 1 hora. Então, eu vou consumir cada vez mais energia elétrica, cada vez mais tempo para produzir o mesmo Bitcoin. Né? Então, a previsão que se tem é que até 2140 todos os Bitcoins já tenham sido minerados. Né? Eu queria que você explicasse um pouco mais como é que minera essa moeda virtual, digital. Tá, primeiro eu vou falar, porque o termo, né? O termo minerar. Usa-se mineração como ouro. O ouro, ele é um bem, né? Ele é um minério que é minerado lá na pedra ou é minerado no rio, onde seja. Então, ele precisa de um investimento muito grande. Existe um gasto grande de investimento em ferramenta, em pesquisa, para saber onde é que está o ouro, cavocar, ir lá com o rio e ver onde é que tem as pepitas de ouro e tal, para se conseguir extrair o ouro, certo? Da mesma forma, para você conseguir minerar um Bitcoin, você precisa de um computador ligado a uma rede de computadores que obedecem a uma sincronicidade de tempo, todos eles estão ligados no mesmo momento. O horário daquele Bitcoin é o mesmo em todos os computadores do mundo. É uma coisa que funciona, que a gente chama de 24/7. São 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não para nunca. Não é como uma bolsa de valores que é de segunda a sexta. Eu, por exemplo, trabalho de madrugada, porque eu trabalho com o horário da China. Então, eu começo a trabalhar às 10 da noite e vou até às 5 da manhã. Porque eu prefiro. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa, o ouro é utilizado como reserva de valor, que é o que se propõe o Bitcoin a fazer. Terceiro, o ouro ele é limitado. Da mesma forma, o Bitcoin. 21 milhões é o limite. Acabou, acabou. Por isso que se diz que até o término, né, da mineração de todos esses Bitcoins, eles vão estar valendo muito mais. Tem alguns especuladores que dizem que nós vamos chegar a 20 mil dólares este ano. Nós já estamos em agosto. Então, esperemos, né, que cheguemos a 20 mil dólares até agosto, aí a gente ganha um dinheiro. Mas não tem ninguém que diga, olha, eu aposto, não. Fátima, queria que você desse umas dicas de sites em que as pessoas pudessem efetivamente entrar e pesquisar sobre as criptomoedas antes de fazer algum investimento. Tem muita coisa de graça na internet. No YouTube tem um canal chamado Coringa Econômico, que é de graça, de um brasileiro chamado Murilo Wozniak. E ele é muito didático e ele ensina desde beabá. Você tem lá 30 lições diferentes. Pesquisa qual é a lição número 1, lição número 2. Vai pesquisando e vai aprendendo. Você vai ter que abrir uma conta numa exchange, que é para você poder fazer as operações. Mas antes de abrir a conta, existem várias, como é que eu posso dizer? Entradas demo, que são as demonstrações. Você pode colocar, por exemplo, Bitfinex, Bitfinex. A Bitfinex é uma exchange. Então, você entra lá, eles têm demonstrações do que é cada campo, o que cada campo faz. Você não precisa pôr nada de dinheiro. Tem a Mercado Bitcoin, que é uma brasileira. Você entra lá e tem as demonstrações de como fazer. Né? Se você vai botar dinheiro lá ou vai botar em outra, é com você. Se vai botar dinheiro, é com você. Né? Mas, a partir daí, você coloca seu dinheiro, real ou dólar, transfere em Bitcoin e, a partir do Bitcoin, compra as outras. E a partir de quanto eu devo incluir esse investimento no imposto de renda, por exemplo? Então, o imposto de renda já existe
uma informação sobre imposto de renda e bitcoins no Brasil desde 2015, né, referente ao exercício de 2014. Então, se o seu ganho no mês é superior a R$ 25.000, você tem que declarar aquilo no imposto de renda. E tem um campo lá, moeda digital. Então, você fala que naquele mês você ganhou X mil reais investindo em moeda digital. Você nem precisa explicar em qual moeda foi. Tá? Então, Tem que declarar. Tem que declarar. Aí não tem jeito. Agora, um detalhe que eu acho importante que a gente diga é assim, as pessoas costumam falar do Bitcoin como uma moeda utilizada para fins de Deep Web. Deep Web no conceito é a parte, o lado escuro da força, o lado negro da força, para fazer negociações escusas, para trabalhar com tráfico de drogas e tal. Então, eu queria deixar claro uma coisa. Primeira, você pode usar qualquer tipo de dinheiro para fazer negociação escusa. Qualquer tipo de dinheiro, e não o Bitcoin. Tá? Segundo, você nunca seria capaz... Vou usar aquele exemplo daqueles 51 milhões de dólares, de reais achados naquela mala na Bahia, né? Toda e qualquer negociação que você faça em Bitcoin, ela tem origem e destino. Ponto. A partir do momento que eu descubra a tua carteira digital, todas as negociações que você fez, eu tenho condição de rastrear. Todas, sem exceção. Todos os dinheiros que foram para você e todos que foram de você para qualquer outro lugar, eu tenho condição de rastrear. Isso é muito bom, uma segurança. É né? muito seguro. Então, assim, por que nunca... eu lembro que há 2 anos atrás se falou de uma pessoa que estava sequestrando alguém, o sequestro e o resgate foi pedido em Bitcoin. A pessoa, eu conheci, né, não conheci de amizade, mas eu soube quem foi a pessoa para o qual o resgate foi pedido. E essa pessoa disse, não, tudo bem, você me dá o número da sua carteira que eu transfiro para você. A partir do momento que eu sei o número da sua carteira, eu vou te buscar. Então, assim, é muito fácil dizer, o Bitcoin é usado para Deep Web. Não é, não. Se eu não souber o número da carteira de origem e o número da carteira de destino, é só um dinheiro que foi de A para B. Qual seria, na sua visão, os prós e os contras dessa moeda, da criptomoeda? Das criptomoedas em geral. Isso. Muito bem. Em primeiro lugar, elas dão essa privacidade na transferência de dinheiro. Né? Então, se eu quiser mandar um dinheiro para você, que eu não quero que ninguém saiba, eu mando da minha carteira para a sua e ninguém vai saber. Ponto, acabou. Tá? Pode ser 1.000, como pode ser 1 bilhão. Não importa quantos zeros tenha. E isso vai acontecer em 20 a 30 minutos, de forma super segura. Agora, como que você vai transformar esses bitcoins em moeda fiduciária, isso é um problema seu. Aí... Porque em algum momento você vai ter que transformar isso aí para pagar a conta de luz, certo? E ir ao banco e resgatar o dinheiro. Em algum momento você vai ter que transformar esse dinheiro Bitcoin em moeda fiduciária, em real ou dólar, onde seja, para poder gastar. Tá? Enquanto as transações não são feitas de forma Bitcoin para Bitcoin. Daqui a alguns anos, você vai ter um aplicativo no seu celular que lê a carteira de destino e a carteira de origem. E o dinheiro vai ser transformado em Bitcoin daqui para lá. E aí eu pago a minha conta de luz em Bitcoin, eu vou no restaurante, pago em Bitcoin. Isso não está muito longe. E eu não preciso pagar taxas para o banco. Não. Essa não que vai é a existir grande banco. vantagem. Essa é a grande vantagem. Você não vai precisar... Um DOC hoje é 9,50. Tá? Você vai estar eliminado. Isso vai estar completamente eliminado. Segundo ponto, a velocidade dessa transação é absurda. Que nem eu falei, eu tenho parentes no Japão e se eu quiser mandar dinheiro para ela, eu mando hoje de manhã e de tarde ela recebe. Qual seria o ponto negativo ou um ponto de ajuste ainda que a economia, esse tipo de economia ainda precisa ser feito? Na minha opinião, o problema, não sei se eu posso chamar isso de problema, mas na minha opinião, as pessoas ainda são muito céticas com relação a isso. Eu nem acho isso muito distante, nem acho isso muito estranho, mas
o ceticismo das pessoas, elas ficam com o pé atrás. Mas esse negócio aí, não sei, não sei, eu vou deixar meu dinheiro na poupança, no CDB, vou deixar o dinheiro lá. Esse ceticismo, ele tem que ser dissolvido, trabalhado. Quem tem mais de 30, como é meu caso, se acostumou a mandar carta lá atrás. Então, você mandava uma carta, daí uma semana a pessoa do lado de lá recebia a carta, aí respondia, daí 15 dias você tinha uma resposta, correto? Uhum. Então, os planos econômicos também assustaram a gente, como confisco de poupança. Isso nunca mais. Isso nunca mais. A não ser que você faça uma bobagem e deixe lá o seu computador ligado na internet 24 horas, seu computador pode ser hackeado. Eu perdi meu dinheiro. Seu computador foi hackeado. Ele pode ser hackeado em qualquer momento, em qualquer situação. O que eu queria dizer era, com o advento da internet, você passou a ter uma facilidade imensa na comunicação. O mundo hoje não consegue se imaginar sem internet. Eu converso com qualquer pessoa no mundo inteiro via WhatsApp, custo zero. Gente, não que eu seja um dinossauro, né? Do alto dos meus 60 anos, eu namorei por carta há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, se nós tivéssemos essa conversa que nós estamos tendo hoje e tivéssemos investido em Facebook, estaríamos milionários em ações da internet, do Facebook. Só que isso lá, quem ia saber hoje? Quem ia saber naquele momento o que estaria hoje? Então, o dinheiro do futuro é o dinheiro do presente. O dinheiro do futuro é o dinheiro do presente, que é a moeda digital. Vou falar em moeda digital, não vou nem falar só em Bitcoin. Nossos agradecimentos, então, à Fátima Monteiro, que é corretora de moeda digital, falando aqui na Folha Noroeste sobre as criptomoedas. Obrigada.